Olá, você está conectado no projeto Vozes da Literatura Rio-Pardense em Diálogo. Hoje, no nosso diálogo, nós temos a honra de conversar com a professora Elza Quene, escritora, uma pessoa incrível. E a gente acabou de tomar um cafezinho, comer um cuscuz e agora a gente vai bater um papo com ela. Tudo bem, professora Elza? Tudo bem, graças a Deus, professor. Seja muito bem-vindo. Você, a Janice? Isso, Janice, que é parte da nossa equipe que está aqui captando o nosso áudio, tirando as imagens. Gente, Elza Quene é a dama da literatura rio-pardense. Acho a primeira grande escritora, já tem 3 livros publicados, está construindo o próximo romance dela. E eu queria saber, Elza, de onde tu é? Eu sou de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, né, uma cidade fronteiriça. Hoje eu me considero rio-pardense, porque vim aqui a passeio e nunca mais fui embora. Faz tempo? Faz mais de 40 anos. Mais de 40 anos morando em Ribas do Rio Dos 40 anos, 37 anos, eu me dediquei ao serviço público. Ao serviço público? Sim. Ela estava me contando que começou dando aula no Mobral. Foi assim que a senhora começou o seu trabalho no serviço público? Não foi assim. Eu comecei primeiro na fazenda, né? Que era Mobral. Depois que eu vim para o serviço público, eu não parei de dar aula. Parou de dar aula. Daí foi para o serviço administrativo. Fui para Telemes, depois fui para o serviço administrativo. Entendi. Quando que a senhora começou a escrever? A partir do momento que eu vim, que meus filhos foram crescendo, eu fui me sentindo muito sozinha. Então, a escrita para mim foi uma fuga aonde eu encontrava companhia. A minha companhia eram as letras. Eu comecei brincando de escrever. Brincando de escrever? Brincando de escrever. Todo dia escrevendo um pouco? Todo dia. Tinha dias que eu escrevia mais, outro dia menos, mas todos os dias eu escrevia. Colocando as angústias no papel. As angústias no papel. Os sonhos no papel. E quando foi que a senhora percebeu, ou alguém disse para a senhora, que aquilo ali tinha algum valor, além do valor pessoal, assim? Em 88, veio para Ribas do Rio Pardo uma assistente social, chama Varlene da Silva. Ela, analisando, eu mostrei meu material para ela e ela me começou a incentivar que eu publicasse. De primeira mão eu não quis. Era tipo assim, como se aquilo fosse uma parte de mim. Era um segredo meu. Mas foi passando os dias e eu fui gostando da ideia, fui achando que era possível, que outra pessoa ia ler e quem sabe com isso chamaria a atenção de outras pessoas a escrever. Porque as pessoas conhecendo uma mulher simples como eu escrever um livro, outras lá na frente poderiam fazer a mesma coisa. E se o papel já tinha te ajudado, né, a superar e a lidar com as suas angústias, com a sua solidão, por que não permitir que outras pessoas também lidassem? Exatamente. O meu grande objetivo era que outras pessoas se interessassem pela leitura. Porque hoje nós temos pessoas aqui no município que são muito influentes, que são pessoas que falam bem, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho parte nisso, que eu incentivei. Eu não vou dar nome a essas pessoas porque eu não sei qual seria a reação delas. Mas eu tenho essa felicidade de dizer para você que eu tive participação nesse gosto da leitura dessas pessoas. Que bom. E quando foi que publicou-se, então, essas primeiras escritas? Aí depois de 88, em 89 eu publiquei um, em 93 outro... E depois, em acho que 2002, eu publiquei o romance. Entendi. O primeiro foi lá em 89 e era sobre o quê? Como chamava o livro? O nome do livro é muito sugestivo, viu? Muito sugestivo? Muito, muito. Porque eu não sei, cada um acredita de uma forma, né? Eu sempre acreditei no amor. Mas eu acredito no amor que o amor não é eterno. Porque não existe nada eterno. Existe coisas temporárias, como tudo na vida. Então, o nome do meu primeiro livro é E Fomos Felizes para Nunca. E Fomos Felizes para Nunca. Exato. Aí, o segundo livro já foi mais pé no chão, assim, mas também puxando para a mesma
para o mesmo segmento, né? Que é como rosas que desfaceladas se perderam. E esses 2 primeiros, a senhora tá me falando que são de poemas. São de poemas. Poemas. São de poemas. E hoje, quando a senhora releu, lida com esses primeiros materiais, como que a senhora reage? Não, hoje, quando eu estou lendo esses livros, por exemplo, que eu encontro um poema meu, eu fico pensando assim, se fosse neste momento, eu não escreveria daquela forma. Porque aquele... Tem um distanciamento, né? Tem um Não distanciamento. só temporal, né? Porque você passaram aí 30 e poucos anos, mas também um distanciamento de quem você era naquela escrita e quem você é hoje. Exatamente. Porque as coisas, como eu disse, a gente nada é eterno. E eu me preparei mais depois que eu lancei o primeiro livro. Hoje eu encontro erros. Não estou dizendo que nos outros não terão erros, mas terão menos. Então, eu sou minha crítica. É uma autocrítica. Eu sou a minha crítica, porque eu acho assim, tem coisa que você escreve hoje, amanhã fala, puxa vida, eu não devia ter escrito dessa forma. Se eu escrevesse assim, ficaria melhor. Já o romance, o último... Que é o terceiro livro? É o terceiro livro, A Voz no Casarão. A Voz no Casarão. A Voz no Casarão. Eu não encontrei erro nele ainda, sabe? Eu sei que tem. Sim. Sabe? Como tem um amigo meu que é leitor do meu livro, ele ligou para mim um dia e falou assim, olha, eu achei um erro no seu livro. Eu falei, vai ter vários. Porque quem escreveu é uma mulher, come feijão, é humana. Então tem erro sim, mas não perguntei qual era o erro também não. 2 livros de poema e o terceiro de romance. Você mudou ou resolveu experimentar? Como que é isso? Eu acho que desde o primeiro livro eu deveria ter escrito romance. É uma escritora de narrativa, então. Porque assim como eu gosto muito de conversar, eu tenho facilidade de passar para o papel aquilo que eu estou imaginando fazer. Entendi. Sabe? Então eu acho que o romance é mais fácil de escrever, o romance você entra mais dentro da história, porque esse romance que eu escrevi, eu me encontro dentro do livro. E várias pessoas que leu esse livro falaram para mim, Elza, não tem como dizer que esse livro não foi você que escreveu. A gente encontra você nas páginas do livro. E eu fico assim lisonjeada com isso, porque era exatamente a temática que eu queria. É a sua estética, né? A sua poética que tá lá gritando e dizendo eu sou cria de Elza. São 3 livros, tá produzindo o 4. O 4º livro. E membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Sim. Olha, eu não sei se ainda sou membro, porque nunca mais eu voltei lá, viu? Pode ter me caçado lá, mas eu era membro da... Eu recebi uma condecoração muito importante no Ilha Pochá, em São Vicente, do Instituto Geográfico de Problemas Brasileiros. Então é uma honraria que eu recebi que me deixa muito lisonjeada. Por causa desse livro, A Voz no Casarão. A Voz no Casarão. Vamos explorar A Voz no Casarão. A Voz no Casarão trata do quê? Olha, é um romance de uma sonhadora que foi conhecer o Amazônia a pé e enfrentou a selva amazônica sozinha. Encontrou muitas pessoas nos vilarejos da vida, muitas feras, e deu o seu toque final voltando para Ribas, chegando em Ribas. Sai de Ribas a pé e volta para Ribas a pé? Volta a pé. Olha só! É uma história assim, que você viaja, você sai de você e viaja. Então eu quero te fazer um convite, quero que você viaje comigo pro Amazonas. Ah, com certeza, eu vou Dentro mesmo. da Voz do Casarão. A Voz do Casarão, a senhora estava me contando que teve uma professora aqui no município que fez um trabalho de leitura com a Voz do Casarão. É verdade. Conta pra gente um pouco nós dessa temos, história. Aqui em Ribas tem uma literária que ela é uma professora de literatura, ela tem uma bagagem muito grande nessa área e ela deu aula no EBA, no JOPA, na literatura, e ela me pediu se eu tinha o livro que ela queria trabalhar o livro na sala de aula. E fez um trabalho magnífico a professora Neide Terezinha. Neide Terezinha. E ela, EBA e o JOPA, para quem não está familiarizado, são 2 escolas estaduais aqui do município de Ribas do Rio Pardo. Ela dava aula nas 2 escolas. Nas 2 escolas. E ela trabalhou
No EBA. No EBA, com a voz do Casarão. A voz do Casarão. A senhora falou vários alunos estudantes vieram te visitar. Vieram fazer entrevista comigo, por que eu escrevia, se eu fui a pé pro Amazonas, se aquilo era verdade. Eu falei, não, isso é imaginação, isso é sonho. Então, eu acho que a gente tem que ensinar aos nossos jovens a sonhar. Porque, às vezes, o sonho está dentro da pessoa, está adormecido. Falta, às vezes, um incentivo. A senhora falou algo que é muito bonito, assim, que a senhora gostaria que seus livros motivassem jovens a gostar de ler, né? É verdade, porque a leitura ensina você a falar. Nós temos jovens e crianças que estão aí no ensino médio e não tem uma boa leitura. Falta de pegar um livro e ler. A título de curiosidade, a que você atribui esse desinteresse pela leitura nos jovens? É esse excesso de tecnologia e desse mundo mais colorido? Eu estou levantando hipóteses? Ou é uma falta de mostrar o caminho do livro como um espaço interessante? Ou sempre foi assim, independente das tecnologias? Eu acho que falta incentivo nas escolas. Incentivo. Eu só culpo a escola. Porque isso é verdade. Sabe por quê? Porque o professor precisa cobrar isso do aluno. Eu sei que hoje é muito moderno o ensino, né? Tudo para ontem, né? Mas o que precisa ser feito é a criança ler em sala de aula. Eles não leem mais em sala de aula. É antiético, é feio, é do passado e não é por aí. Entendi. Porque a gente para fazer, vamos supor, o terceiro ano sabia ler, fazia as 4 operações de contas. Terceiro ano primário. Sim. Hoje não. Hoje é tudo muito moderno. Até ficar burro é moderno. A senhora é uma mulher de personalidade forte. Muito. Fala mesmo, fala na lata. Como que isso se dá na escrita? É assim também? É assim também. Porque eu não posso fugir do que eu sou. Senão você não me encontra no livro. Então, vamos pensar aqui. O que você diria, como você incentivaria um jovem, ou até alguém que não seja jovem, mas alguém que sonha escrever, mas ainda não escreveu por medo ou por não saber o caminho? Alguém que quer muito escrever um livro, quer começar a escrever, começar a se descobrir? A primeira coisa que eu faço é incentivar. Que não é bicho de 7 cabeças. Como que você conseguiu escrever esses livros? Como? Então não tem como. É ir mãos à obra. Mãos à obra. Porque se a gente, não faz muito tempo, eu até conversei com a professora Neide, essa literária, que eu queria fazer um concurso nas escolas de poesias, porque seria muito importante. Quem que não quer ganhar um presente? Sim. Quem que não quer ganhar um troféu? Aí depois eu fui deixando essa ideia de lado, porque por outras coisas. Se perdeu no processo. Entendi. Daí, falando nesse processo de escrita, como é o seu processo? Como você escreve? Você tem uma rotina? Escreve? Não tenho rotina. Eu posso estar lavando roupa. Se me deu aquele estalo, pensei tal coisa, achei que aquilo... Porque eu fico pensando no meu livro 24 horas, né? Eu tô escrevendo isso, o mocinho vai fazer isso, a mocinha foi ali, então eu preciso acompanhar. E se eu me lembrei que o mocinho tá na hora de chegar e bater palma e pedir para tomar um copo d'água, é aquela hora que eu tenho que ir lá fazer isso. Então é o tempo todo? É o tempo todo. Você não sai de dentro da leitura. E escreve onde? Computador? No computador ou no caderno. No caderno também? No caderno também. Só que eu ponho no caderno e depois eu passo pro computador. Ah, então anda com papel. Papel é amigo. Ainda é o amigo de todo dia. Papel, caneta, não deixo em lugar nenhum. Tá sempre comigo. Tá sempre contigo. Tá sempre comigo. Uma vez eu conversei com um escritor que falava assim, quando parece que não tem mais nada pro personagem fazer, por que você não coloca ele pra andar até a padaria comprar pão, né? E a senhora falando, tipo, às vezes o mocinho tem que bater palma e pedir um copo d'água, né? É um pouco isso mesmo, assim? É um pouco isso mesmo. E você tem que gostar do que você faz. Você tem que gostar. Porque se você não gostar, você não vai conseguir escrever. E não adianta você querer escrever uma coisa que não é você não tem bagagem para aquilo. Tem que escrever da tua realidade. A gente só... Como que é a frase? A senhora falou, acho que umas 2 ou 3 vezes hoje na nossa conversa antes de gravar. A gente só dá... Aquilo que tem. A gente só dá aquilo que tem.
E isso é mais profundo do que parece. É assim, verdade, né? é verdade. Porque às vezes, você chega, gentileza gera gentileza. Então, se você não tem gentileza, você não pode oferecer gentileza. Você tem que, é mesmo que o conhecimento, porque eu busquei, não estou dizendo que eu sou a expert, não. Eu busco aprender para mim não cometer erros que eu cometi lá atrás. E muito me ajuda hoje. Eu era mais idosa da faculdade. E eu era a pessoa mais cuidada na faculdade. E o dia que eu tirei 8,5 numa prova, eu chorei lá dentro, porque era feio. Era uma senhora, como é que eu ia tirar nota baixa? 8,5, nota baixa. Eu tinha que tirar 10. Eu fui tão cri-cri comigo que eu tinha que tirar só nota boa. Como foi essa formação da senhora? A senhora me contou que tinha feito até a 3ª série, depois acabou sendo convidada por ter assim, um conhecimento formal maior para iniciar ministrando aulas no Mobral, nas fazendas. E daí, quando foi que a senhora conseguiu continuar esses estudos até chegar nessa faculdade? A dor ensina a gemer. Mais uma. A dor ensina a gemer. Sabe o que é nos anos 70, 80? Morar em Ribas do Rio Pardo, uma cidade pequena, pacata, com 3 crianças pequenas para você criar. Sozinha, que quando eu mudei para cá eu me separei, me divorciei. E eu enfrentei tudo sozinha. E eu fui vendo que eu tinha que me preparar, até para me ensinar meus filhos. Porque senão eu ia dar para os meus filhos só aquilo que eu ganhei. E o que eu ganhei? Nada. Então, só ia oferecer nada para eles. Porque a gente não dá aquilo que não tem. A gente não dá aquilo que a gente não tem. E quando meus filhos começaram a cada um cuidar da sua vida, ficaram de maior, eu... Voltando nas aulas que você queria saber primeiro, né? Eu dei aula no Mobral lá na fazenda perto de Maracaju. Não tinha nenhum filho. Depois vim para cá, morei na Refloresta Invest, a época do tapete verde, que era este município, né? Dei aula lá. Depois fui para São Guilherme, que é da Eldorado. Dei aula lá também. Eu tinha o 3º ano. E depois que veio para a cidade, sozinho? Aí depois que eu vim para a cidade com meus 3 filhos. E comecei a sentir a necessidade de conhecimento. Senti fome. Porque conhecimento é uma coisa que te faz falta como água, como oxigênio. Tem coisa que a gente fala assim, mas você fala isso porque você escreve. Não é, não. Eu escrevo hoje porque eu estudei ontem. Aí foi que eu fui para fazer a matrícula aqui em Ribas. E por motivos que eu não gostei, eu fui estudar em Campo Grande. E fiz o EJA 1 e depois o EJA 2. Depois prestei vestibular. O primeiro vestibular que eu fiz, eu passei em primeiro lugar. E como não teve, daí 4 meses eu fiz outra vez, tirei em segundo lugar. Não fiquei muito satisfeita, não. Mas tudo bem. E daí fez faculdade? Aí eu fiz faculdade de serviço social. Em Campo Grande? Em Campo Grande. E daí ia de ônibus todos os dias? Ia de ônibus todos os dias. Eu acho que foi 8 anos essa minha penitência. Porque eu fiz os 2 EJAs e depois... Não parou mais? Não. Terminei minha faculdade. Graças a Deus. Tenho muito orgulho. Não sabia por que eu queria fazer faculdade de serviço social. Mas Deus tinha um plano na minha vida, só que eu não sabia. Que é trabalhar com o serviço social da igreja. E eu faço isso com muito orgulho. É um trabalho sem remuneração, porque eu já recebi adiantado. Que bom. Graças a Deus. E como que tá o ritmo de escrita desse novo livro aí? Sai quando? Quando que sai esse livro? O ano que vem. O ano que vem, 2022? Se Deus quiser. 2022 tem livro novo. Tem livro novo. Tem título já ou é segredo ainda? Vamos guardar. Ainda estou esperando. Tem uma ligação com Ribas igual o livro anterior ou não? Tem, com certeza, com certeza. Eu vou te dar o nome já do meu livro, o título para você. A gente vai divulgar isso aqui pro estado inteiro, hein? Primeira mão. Primeira mão. Como que será o título do livro? Imagina, vai ser bem sugestivo. Quando eu te encontrei, me perdi. Quando eu te encontrei, me perdi.
Muito bom. Então a gente aguarda em 2022 para saber Se Deus quiser, vai que sair. história é essa É, de encontros encontros e perdidos. e perdidos, né? Encontros e reencontros, né? Elza, você está aí né, eu comecei dizendo a grande dama da literatura riopardense. E outras pessoas estão escrevendo, estão acontecendo, mas a gente ainda vê que esse movimento da escrita, mesmo que não literária, né? Que é o teu caso, é essa escrita literária, de ficção, de textos narrativos, romances, ainda é muito tímido, né? Parece que nós ainda temos poucos escritores ou aventureiros da palavra, né, aqui no nosso município. Como que você lê isso e daí especialmente agora que Ribas está passando por um processo de industrialização muito forte, o que você acha que ainda pode ser feito para aumentar o número de pessoas interessadas em se aventurar nas palavras? Eu acho que qualquer uma pessoa, qualquer um aluno tem capacidade de escrever. É só querer. Eu, depois desse meu livro que eu estou lançando agora, eu gostaria de fazer um livro em conjunto com outras pessoas, fazer tipo uma coletânea. Uhum. Eu já pensei nisso, mas como eu sou muito osso duro de roer, eu fico me segurando, porque às vezes nem todo mundo caminha para o mesmo lado. Mas eu gostaria muito de escrever um livro do município. Um livro do município. Do município. Mas assim... Da história do município, da história. Histórico. Contando a história dos prefeitos que eu passei. Eu trabalhei 37 anos. 37 anos dentro do município, conheceu bastante, né? Bastante. Seria tipo assim, os bastidores da política riopardense. Gente... Fico vermelho. Eu tô rindo de nervoso. Isso vira série, de repente vira uma série na Netflix. Não, mas é Bastidores da política sempre rende boas histórias, não é? Rende boas histórias. Nem sempre boas histórias no sentido de positivas, mas sempre rende boas histórias. Mas é uma coisa que eu falo que eu gosto de poucas coisas nessa vida. Eu gosto dos meus filhos, né, de Deus, dos meus filhos e da política. Olha só. Eu gosto muito de política. Eu tô vendo, gosta mesmo. Mas só que hoje, eu fiz 40 anos, eu nunca perdi uma sessão da Câmara. 40 anos. Aí depois eu parei de ir na sessão da Câmara. Entendi. Depois eu parei. Agora eu não vou mais. Tá dizendo... a gente também tá nesse período pandêmico, tudo meio tumultuado, né? Elza, pra gente foi um prazer. Eu vou pedir depois, né, a verificar contigo a possibilidade da gente ler um trechinho de alguma obra sua, né, no final desse episódio. Dizer que esse projeto, Vozes da Literatura Riopardense, tem o objetivo de falar sobre os escritores que a gente encontra no município, falar um pouco sobre os processos de escrita, incentivar jovens, né, e outros adultos por aí a escreverem. É um projeto patrocinado pela Lei Aldir Blanc e pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, né, com o Departamento de Cultura. Então, dizer pra gente, é uma honra conversar contigo, te conhecer é uma experiência maravilhosa. Eu espero que a gente tenha outros e outros e outros encontros, que a gente tome mais cafés e converse mais, eu vou adorar. Olha, eu é que agradeço, eu me sinto muito honrada de receber vocês aqui, porque, como eu te disse, eu já gostei de você ontem. E que eu observo bastante o que as pessoas me dizem, né? E como a gente está acostumada a falar com pessoas, quando a pessoa fala alguma coisa que te soa como música, você guarda. Então, eu é que quero te desejar boas-vindas a Ribas do Rio Pardo. Obrigado, eu sou o forasteiro mais famoso dessa cidade, né? Não, pra mim ninguém fala. Mas só que é assim, você... No meu livro, até tem uma quadrinha que eu coloquei, é assim, se Ribas é uma escola, é de 1ª a 4ª série. Porque a faculdade, se o mundo é uma escola, é de 1ª a 4ª série. Porque a faculdade da vida se chama Ribas do Rio Pardo.
Faculdade da Vida se chama Ribas do Rio Pardo. Porque quando eu cheguei aqui, eu era apenas uma menina. Todo mundo era bom. E aqui eu aprendi a viver. Foi Ribas que me ensinou. Agradeço a Ribas, agradeço as oportunidades que Ribas me deu. Porque eu trabalhei 37 anos no serviço público. O povo me pagou 37 anos. Então eu agradeço a Deus, agradeço a Ribas. Que bom, fico feliz. Espero que a gente inspire, convença, anime outras pessoas a escreverem e a falar de literatura, né? E que outros riopardenses comecem a escrever um pouco sobre a cidade, sobre a cidade, sobre os seus sonhos, sobre a vida. Isso Porque mesmo. todo mundo tem história para contar. Isso é verdade. Tá bom? Muito obrigado. Me coloco à disposição. Se eu puder fazer alguma coisa, eu estou sempre aqui. Tá certo. Gratidão. Obrigado, pessoal. Eu sou Nisael Almeida e esse foi o nosso encontro de hoje, o nosso diálogo de hoje com Elza Coene, escritora de Ribas do Rio Pardo. Escrevo meu nome, uso todas as letras, recordo todas as datas importantes, não esquecendo do primeiro beijo, primeiro abraço. Direi quem sou. Na verdade, lerão meus poemas, minhas mensagens, verão os meus retratos e só a partir daí descobrirão minha verdadeira identidade. Verão se o que eu escrevo são coisas vividas ou imaginárias, invenções frustradas ou engenhosas fantasias. Vou continuar escrevendo porque vou continuar vivendo, amando, sonhando e sofrendo. Sei que amar é o sinônimo de jogo. Vai ter um ganhador. De repente, de um amor muito grande, nada resta. Fica apenas fragmentos mil desses misteriosos sentimentos. Vocês, jovens e velhos, transparentes ou não, sofrem por amor, mesmo alheios às nossas vontades. Mas é como um raio que qualquer circunstância flui dentro de nós. Quantas vezes nos sentimos leves, livres e pensamos até voar? E outras vezes somos como cascatas pelas pedras. Mas somos gente. Precisamos amar, viver, crescer, sofrer, lutar, jogar, vencer e morrer. O importante é viver e amar.